Lições bíblicas. A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Lição 2. A deturpação da doutrina bíblica do pecado. Texto áureo. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos, capítulo 3, versículo 20. Verdade prática. O pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Leitura bíblica em classe. Romanos, capítulo 3, versículos de 9 a 20. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Introdução. A queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado, em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Não obstante, por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. Esse processo abriu as portas para a normalização do pecado em muitos lugares denominados cristãos. Nesta lição, vamos estudar o perigo dessas teologias para a ortodoxia cristã. Tópico 1. O ensino bíblico da natureza pecaminosa. 1. Definição de pecado. Dentre os termos para pecado, destacamos o substantivo hebraico chatá, cuja raiz significa errar o alvo, e o seu correspondente grego hamartia, que possui conotação de erro moral. Assim, a Bíblia define pecado como a transgressão da lei de Deus. A palavra abrange não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. Trata-se de rebelião e desobediência contra Deus e a sua palavra. Além disso, o pecado afasta o homem de Deus, fazendo-o pecar contra o próximo e, por se omitir em fazer o bem. Portanto, pecado é a condição do homem não regenerado e só pode ser expelido por meio do novo nascimento. Essa reconciliação do homem com Deus só é possível em Cristo Jesus. 2. A universalidade do pecado. O ser humano foi criado em estado de inocência.
sem pecado, perfeito e dotado de livre arbítrio. Porém, o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus, e a sua queda corrompeu toda a humanidade. O pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana. Assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado. Portanto, o pecado não é passado adiante meramente pela força do mau exemplo, mas é um mal inerente à natureza humana. Em consequência disso, todo ser humano está debaixo da escravidão do pecado e da condenação da morte. Apesar de corrompida pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada pela fé em Cristo. 3. Corrupção total. É o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Nesse aspecto, a inclinação para fazer o errado é resultado do pecado. Por causa da queda, todas as áreas de nosso ser foram corrompidas. Essa corrupção impede o homem de tomar a iniciativa no processo de regeneração. Ele só pode ser liberto do pecado após o convencimento do Espírito. Sem essa ajuda divina, ninguém pode ser transformado. Ou seja, o livre-arbítrio precisa ser divinamente restaurado. Somente por meio da graça o homem recebe capacidade para crer, arrepender-se e ser salvo. Dessa forma, a libertação do pecado não provém de nenhum esforço humano, mas é gratuita e divinamente ofertada. Sinopse 1. O pecado é a transgressão da lei de Deus. Por ele, o ser humano foi totalmente corrompido. Tópico 2. As teologias modernas. 1. Teologia do pecado social. A tese do pecado social remonta aos concílios católicos de Medellín, em 1968, Colômbia, e Puebla, em 1979, México. Essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. Dessa maneira, a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, sendo preciso tratar as questões sociais. O pecado deixa de ser tratado no nível da moral e passa a ser considerado no nível econômico e social. A mudança de ênfase do pecado original, natureza humana, para o pecado social, estrutural, enfraquece a responsabilidade moral do pecador. Então, deixa-se de enfatizar a causa para explorar os sintomas. A partir daí, resolver as questões da ordem social é visto como solução para o problema do pecado. Naturalmente, essa é uma deturpação do ensino bíblico a respeito do pecado. 2. Teologia da libertação. A teologia da libertação tem afinidade com as ideias socialistas de Karl Marx. Essa teoria busca libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Ela nasce na década de 1970 com Gustavo Gutierrez, no Peru, e Leonardo Boff, no Brasil. Para eles, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Desse impulso surgem as teologias de cunho emancipatório, de gênero, transexualidade, de sexualidade,
homossexualidade e de raça. Uma de suas vertentes é a Teologia da Missão Integral, TMI. O grande impacto dessas influências é que a fé cristã é reduzida à militância política, socialista e marxista. As pautas sociais e progressistas são disfarçadas pela roupagem de evangelho, postas acima dos valores morais do reino de Deus. Então, transforma-se o evangelho em inconformismo, criticismo e assistencialismo. 3. Liberalismo teológico. Após a Reforma Protestante, floresce o liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina. Como resultado disso, a inspiração, inerrância e infalibilidade das Escrituras são questionadas. Os milagres e o sobrenatural são considerados mitológicos. As doutrinas da fé são reinterpretadas e ressignificadas. Troca-se a mensagem da salvação de arrependimento, confissão de pecados e mudança de caráter por uma visão progressista que enfatiza a transformação social pelo paradigma do marxismo. Assim, o pecado é relativizado, o ecumenismo religioso é propagado e toda experiência espiritual é considerada válida. O ideário da teologia liberal é de oposição às antigas doutrinas bíblicas que se fundamentam na revelação das Escrituras. Sinopse 2. A teologia do pecado social, da libertação e o liberalismo teológico derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado. Tópico 3. A normalização do pecado. 1. Crise ética e moral. Em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa denominam-se ética, e a prática dessa conduta recebe o nome de moral. Nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão. Porém, o conceito deturpado e relativizado do pecado resulta em desvio e falha de caráter. Desse modo, a sociedade deixa de ser eticamente sólida e se torna moralmente desajustada. Dessa crise de integridade irrompe ações incompatíveis com a fé bíblica. Temas progressistas violam a ética e a moral bíblicas e passam a ser normalizados, tais como a imoralidade sexual, o aborto e o uso de drogas ilícitas. 2. Imoralidade sexual. A deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual. Em defesa da liberdade de decisão sobre o corpo, banaliza-se o sexo pré-conjugal, extraconjugal, normaliza-se a homossexualidade e a doutrina da castidade é vista como opressora. Nesse aspecto, o afrouxamento da moral, o ensino da ideologia de gênero e a erotização da infância promovem luxúria e licenciosidade. O pecado é tolerado, a família é desconstruída e a doutrina da santidade é negligenciada. 3. A dessacralização da vida. As Escrituras ensinam que a vida humana é sagrada porque tem origem divina. Por conseguinte, a vida é inviolável e deve ser valorizada. O corpo humano deve ser cuidado, alimentado e preservado. Não obstante, a vulgarização do pecado fomenta ideologias que desprezam a sacralidade e a dignidade humana. Propala-se
a autonomia incondicional sobre o próprio corpo sem as devidas limitações éticas e morais. O slogan "Meu corpo, minhas regras" reivindica o pseudo-direito de a pessoa usar drogas, prostituir-se, abortar, cometer o suicídio e a eutanásia. Assim, o corpo que é templo do Espírito Santo é profanado. A criatura, de modo proposital, afronta a vontade do Criador. Sinopse 3. Quando se normaliza o pecado, sobra uma crise ética e moral, bem como a dessacralização da vida. Conclusão: a relativização do pecado, que o restringe à solução de pautas sociais em prejuízo da moral e, por sua vez, o exclusivismo moral em detrimento de causas sociais, igualmente, não retratam a fé cristã. Apesar da Igreja não ser apolítica e nem insensível às desigualdades sociais, o mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana. Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças contra o seu próximo. A Igreja, atualmente, é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte.